Visionária Esportes. Fala minha gente, bom dia, graça e paz, aqui é Manuel Rodrigues chegando com mais uma edição do Visionária Esportes, abrindo a semana com muita informação, fé e muita positividade para você que nos acompanha em todo o Brasil. Palavra do dia, Filipenses capítulo 4, versículo 13, um versículo bastante conhecido. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando você confia em Deus, os desafios não desaparecem, mas você ganha força para superá-los. Lembre-se, quem te fortalece é o Senhor, e nele você pode todas as coisas. Você também pode ouvir a reprise do programa de hoje às 6 horas da tarde aqui na programação da Rádio Visionária. E também nos ouvir através da sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web da cidade de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora, cidade de Ilhota, em Santa Catarina, através das frequências AM 1100, FM ondas curtas, e pela Londrina Web Rádio da cidade de Londrina, no Paraná. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta com os destaques do futebol nacional e internacional. Não sai daí! Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes e vamos para o nosso placarzão no futebol nacional e internacional. Começamos com o Campeonato Brasileiro da Série A. Sim, em data FIFA teve um jogo atrasado aí do Campeonato Brasileiro, o jogo Palmeiras e Juventude no fim de semana. Quem vai falar sobre esse jogo é o meu amigo Nilber Ferreira. Fala, Nilber! Alô, amigos do Visionário Esportes Brasileirão 2025, para um público de mais de 40 mil presentes. Na noite de sábado, dia 11, em seu tapetinho Allianz, às 19, o líder Palmeiras recebeu a equipe do Juventude. Placar 4-1. Chocolate. Lembra doce, que lembra criança. Não mera coincidência. Lembra Dia das Crianças, 12 de outubro, que foi ontem. Rodada 12. É mesmo? O Verdão foi absoluto no primeiro tempo. Juventude teve uma chance, mas o time da casa que dominou. Abriu a contagem com o Veiga e depois, mais à frente, com o Bruno. No começo da segunda etapa, o Alviverde marcou com o Bruno Fux. E depois, Felipe Anderson. O Juventude teve seu gol de honra marcado por Rodrigo San para o bebê não chorar. Em uma partida que foi mais fácil de tirar doce da boca de criança. Calma, bebê, eu tô brincando. Com a vitória, o Palmeiras se isola na liderança com 58 pontos, 3 a mais que o Fla. O Juventude é penúltimo com 23. Próximo compromisso do Juventude é quinta às 21h30 contra o Fluminense, no dia 16, no Maracanã. E o Verdão no Allianz Parque, às 19 horas, na quarta-feira, joga com o Red Bull Bragantino. É isso aí, meus amigos. Nilber Ferreira para os amiguinhos e amiguinhas, as crianças de todas as idades, do Visionária Esportes. Valeu, Nilber, muito obrigado. Palmeiras líder aí do Campeonato Brasileiro. Vamos agora para os outros resultados aqui no placarzão da Visionária Esportes. Vamos para o Campeonato Brasileiro da Série B. O Atlético Clube de Minas Gerais empatou com o Goiás em 1-1 no sábado. No domingo, Novo Horizontino 3, Operário 0, Vila Nova 1, Amazonas 0, Criciúma 2, América Mineiro 1 e Cuiabá 1, líder Curitiba 0. Classificação G4, se terminasse agora o Brasileirão da Série B e os 4 que subiriam para a Série A. Curitiba 56, líder. Criciúma e Novo Horizontino 53 e o Goiás com 52 pontos em quarto lugar. Tem Chapecoense com um jogo a menos aí, essa disputa tá muito boa. Brasileirão Série C, foram definidos os 4 que subirão para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, no grupo B, Caxias 1, Floresta também 1,
e Londrina 1, São Bernardo também 1. Londrina subiu para a Série B com 10 pontos, São Bernardo na Série B pelo número de gols marcados e Floresta ficaram empatados com 7 pontos. Então São Bernardo também subiu para a Série B, os dois comemoraram, né, no estádio, no jogo do Londrina, né? E o Caxias terminou com 4 pontos em último lugar. No grupo C, o Náutico no finzinho venceu o Brusque por 2-1 e a Ponte Preta venceu o Derby contra o Guarani por 2-0, eliminando o rival. Então a Ponte Preta terminou com 13 pontos, já estava com vaga segurada, né? Aí quem subiu foi o Náutico, com 8 pontos, Guarani 7 e Brusque 6 ficaram de fora. Copa Paulista, aliás, só para complementar, a final vai ser Ponte Preta e Londrina, tá? A final da série C, e eles vão disputar aí a final para quem é o campeão da Série C, né? Simplesmente isso. Mas os 4 que subiram, Ponte Preta, Náutico, Londrina e São Bernardo. Copa Paulista, final, jogo de volta com um gol no finzinho. O 15 de Piracicaba foi o campeão da Copa Paulista, ganhando do Primavera por 2-0. O 15 de Piracicaba vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Copa Libertadores Feminina, quartas de final. O Corinthians no sábado goleou o Boca Juniors por 4-0. E ele vai enfrentar a Ferroviária, que ganhou do Independiente Del Valle por 3-0. Isso aí, Independiente. Tem um outro nome, né? O Independiente, né? Esse Independiente Del Valle, no feminino, né? No domingo, Colo-Colo 1, Libertad 0. Colo-Colo mantendo sua invencibilidade aí. E vai enfrentar na semifinal o Deportivo Cali, que eliminou o São Paulo por 2-0. Campeonato Argentino, rodada 12. Na sexta, o San Lorenzo perdeu em casa para o San Martín por 1-0. Defensa e Justiça 1, Argentinos Júnior 0. Central Córdoba 3, União Santa Fé 1. E News Old Boys 1, Tigre também 1. No sábado, Barraca Central e Boca Juniors foi adiado por conta da morte, né, do técnico Miguel Ángel Russo, do Boca Juniors, né? Então, por conta da morte dele, foi adiado esse jogo, Barraca Central e Boca. Vamos lá, os outros jogos: Ginásio La Plata 1, Tadieres 2, Banfield 1, Racing 3, Belgrano 1, Estudiantes 1 e Vélez Sarsfield 1, Rosário Central 2. No domingo, Aldosive 2, Huracan 0, Independiente Rivadavia 0, Godoy Cruz 0, Instituto 2, Atlético Tucumã 0, River Plate 0, Sarmiento Junín 1. Que fase do River Plate, hein? Depois que foi eliminado aí da Libertadores. E, para fechar a rodada, Independiente 0, Lanús 2. Classificação do grupo A. Se terminasse agora, né? São os 8 primeiros que se classificam em cada grupo para disputar as oitavas de final. Grupo A, Defensa e Justiça 19 pontos em primeiro, Central Córdoba e Estudiantes 18, Boca Juniors, União Santa Fé, Barraca Central e Tigre com 17 e Huracan em oitavo com 16. No grupo B, o Orlando City perdeu em casa para o Vancouver Whitecaps por 2-1. Thomas Miller fez o gol aos 52 do segundo tempo. O Inter Miami goleou o Atlanta United por 4-0 com 2 gols de Lionel Messi, um de Jordi Alba e um de Luis Soares. O Seattle Sounders venceu o Real Salt Lake por 1-0. E o Los Angeles Galaxy fez 2-1 no FC Dallas com direito a gol de Gabriel Peck no final do jogo. Classificação aqui, Conferência Oeste, não contando o jogo Austin e Los Angeles FC, né, que foi realizado no domingo. Conferência Oeste, o Vancouver Whitecaps 63 pontos, San Diego 60, Los Angeles FC 59, Minnesota 58, Seattle Sounders 52. Conferência Leste, Philadelphia Union 66, Cincinnati Inter Miami 62, Charlotte e New York City com 56. Eliminatórias Copa do Mundo Europa. Na sexta-feira, o Cazaquistão goleou Liechtenstein por 4-0. A Alemanha goleou Luxemburgo por 4-0. Bélgica e Macedônia do Norte empataram em 0-0. A França fez 3-0 no Azerbaijão. Irlanda do Norte 2, Eslováquia 0. Islândia 3, Ucrânia 5. Kosovo 0, Eslovênia 0. E Suécia 0, Suíça 2. Suíça aí liderando seu grupo. Vamos colocar uma observação aqui. Só na quarta-feira eu vou trazer as classificações de todos os grupos, tá?
Então, na quarta-feira você vai saber direitinho, tá? Com mais detalhes. Bom, jogos de sábado, Letônia 2, Andorra 2, Hungria 2, Armênia 0, Noruega 5, Israel 0, com direito a hat-trick do Haaland, e ele perdeu o pênalti, tá? No início do jogo. Então a Noruega chegou a 29 gols em apenas 6 partidas. Impressionante. A Noruega aí quase classificada aí para a Copa do Mundo. Já tem notícia do Haaland, tá? Tem uma marca importante aí, que é realizada por conta desses 3 gols que ele fez contra Israel. Bulgária 1, Turquia 6, Espanha 2, Geórgia 0, Estônia 1, Itália 3, Portugal 1, Irlanda 0 e Sérvia 0, Albânia 1, tá? A Albânia do técnico brasileiro Silvinho. Daqui a pouco tem notícia da Sérvia, tá? Por conta desse resultado. No domingo, San Marino 0, Chipre 4, Escócia 2, Belarus 1, Ilhas Faroe, aí, mais uma vitória, vencendo a República Tcheca por 2-1, Holanda 4, Finlândia 0, com 1 gol e 2 assistências do Memphis Depay, Croácia 3, Gibraltar 0, Dinamarca 3, Grécia 1, direito a mais um gol do Højlund, que tá fazendo gol todo jogo agora, saiu do Manchester United, né, a fase fica boa, né? Lituânia 0, Polônia 2 e Romênia 1, Áustria 0. A mesma coisa, na quarta-feira eu vou também trazer as classificações gerais dos grupos da África também, tá? Quarta-feira, então não perca o programa de quarta-feira que você vai saber direitinho, tá? Então, na África, na sexta-feira teve Gâmbia 3, Gabão 4, Ilha Seychelles 0, Costa do Marfim 7, Sudão 0, Mauritânia 0, Sudão do Sul 0, Senegal 5, Togo 0, República Democrática do Congo 1, Lesoto 1, Nigéria 2, Ruanda 0, Benin 1, São Tomé e Príncipe 0, Tunísia 6 e Zimbábue 0, África do Sul também 0. No domingo, Zâmbia 0, Níger 1, Chad 2, República Centro-Africana 3, Burkina Faso 3, Etiópia 1, Djibouti 1, Serra Leoa 2, Egito 1, Guiné-Bissau 0, Gana 1, Comores 0. Então Gana é a 21ª seleção classificada para a Copa do Mundo de 2026. Gana então tá na Copa. Gol do Kudus, né? Jogador do Tottenham. Mali 4, Madagascar 1. Eliminatórias Copa do Mundo América do Norte, na sexta. Grupo A, Suriname 1, Guatemala também 1 e El Salvador 0, Panamá 1. Classificação, Suriname e Panamá tem 5 pontos, El Salvador tem 3 e a Guatemala tem 2. No grupo B, Bermuda 0, Trinidad e Tobago 3 e Curaçao 2, Jamaica 0. Curaçao assumiu a liderança do grupo com 7 pontos, Jamaica tem 6, Trinidad e Tobago tem 4 e Bermuda tem 0. Curaçao pode ir para sua primeira Copa, hein? Eliminatórias Copa do Mundo na Ásia, os 2 triangulares aqui. No sábado, Emirados Árabes 2, Oman 1. Emirados Árabes joga por um empate para ir para a Copa, tá? Então, e com direito a gol de brasileiro naturalizado. E o Iraque venceu a Indonésia por 1-0. E o Iraque tem grande chance para ir para a Copa também, hein? Vamos ver aí. Emirados Árabes 3 pontos no grupo A, Oman e Catar 1 ponto. Então, Emirados Árabes e Catar vão jogar valendo vaga para Copa do Mundo e quem for para repescagem ficando no segundo lugar. Grupo B, Arábia Saudita e Iraque tem 3 pontos, vão decidir entre si e a Indonésia já é eliminada com 0. Amistosos internacionais, na sexta, o Brasil goleou a Coreia do Sul, lá em Seul por 5-0, 2 gols do Estevão, 2 gols do Rodrigo e 1 gol do Vinícius Júnior. Japão 2, próximo adversário do Brasil, Paraguai também 2. Uruguai 1, República Dominicana 0, Bolívia 1, Jordânia 0, Rússia, que está suspensa das competições, né? Mas está fazendo seus amistosinhos, fez 2-1 no Irã, o Irã já está na Copa, né? Chile 2, Peru 1, Canadá 0, Austrália 1, Argentina 1, Venezuela 0, gol de Lo Celso, Estados Unidos 1, Equador 1, gol do Equador foi do Ener Valencia. No sábado, Granada 2, Cuba 0 e a Colômbia goleou o México por 4-0. No domingo, a Bósnia venceu Malta por 4-1. Copa do Mundo Sub-20, quartas de final. No sábado, Espanha 2, Colômbia 3 e México 0, Argentina 2. Colômbia e Argentina vão fazer uma das semifinais. No domingo, o Marrocos venceu os Estados Unidos por 3-1 e a França fez 2-1 na Noruega. Marrocos e França vão fazer a outra semifinal.
Vamos para um rápido intervalo, já voltamos com as notícias do futebol, começando pelo corte do Kylian Mbappé da seleção da França. Não sai daí. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes, vamos a partir de agora com as notícias do futebol aqui para você. Bora lá. Kylian Mbappé foi cortado da seleção da França após sofrer uma lesão no tornozelo direito no jogo contra o Azerbaijão aos 83 minutos, após já ter marcado um gol e dado assistência. A Federação Francesa confirmou que ele retornará ao Real Madrid e não será substituído no elenco. Por outro lado, exames médicos realizados pelo Real Madrid em Valdebebas apontam que a lesão é leve, sem maiores danos. Mbappé pode voltar aos treinos já na próxima semana. O treinador Didier Deschamps afirmou que a substituição foi planejada em parte e descartou que tenha sido descuido da comissão técnica francesa. Zinedine Zidane reafirmou neste domingo em evento esportivo na Itália que quer treinar a seleção da França algum dia. Ele afirmou que retornar à beira do gramado faz parte do seu plano, embora não haja previsão de quando isso poderá ocorrer. Didier Deschamps já anunciou que deixará o comando após a Copa do Mundo de 2026, abrindo espaço para um novo ciclo. Zidane se sente legitimado para isso, lembrando a carreira de jogador e técnico de sucesso, principalmente nos tempos de Real Madrid. A finalíssima entre Espanha e Argentina está marcada para março de 2026, colocando frente a frente o campeão da Eurocopa e o vencedor da Copa América. Segundo o jornal Marca e outras fontes, o estádio Lusail, no Catar, desponta como favorito para sediar o duelo, mas Londres e a Arábia Saudita também estão na briga pela sede. A data sugerida para o confronto é 28 de março de 2026, embora ainda dependa da confirmação formal das confederações. Outro ponto, a Espanha precisa assegurar a classificação direta para a Copa do Mundo 2026. Se houver necessidade de repescagem, isso pode conflitar com datas do torneio. O Corinthians notificou oficialmente a Esportes da Sorte de que pretende valorizar o patrocínio Master em sua camisa. O clube quer dobrar o atual valor, que é de 309 milhões de reais em 3 anos. Foi ativada uma cláusula contratual que permite ao Timão abrir o mercado para renegociações ou propostas de outras empresas. Apesar disso, o Corinthians afirma que não busca romper o contrato imediatamente, que mantém relação de lisura com a Esportes da Sorte. Se houver rescisão, a multa estimada é de cerca de 30 milhões de reais. Mas Corinthians, ele realizou treino tático no CT Joaquim Grava com foco total no clássico contra o Santos na quarta-feira na Vila Belmiro. A comissão técnica dividiu atividades por setor, seguidas de simulações de jogo e trabalho intenso em bolas paradas. Há forte expectativa pelo retorno de Rodrigo Garro, que não joga há cerca de um mês após se recuperar de lesão na panturrilha. O meia já treinou com o elenco e pode estar à disposição para o clássico. No entanto, o Timão não poderá contar com Hugo Souza e Matheus Bidu, ambos suspensos para o confronto. O elenco volta aos treinos nesta segunda e terça-feira para acertar os últimos detalhes. O Internacional trabalha para que o Campeonato Brasileiro de 2005 seja oficialmente dividido com o Corinthians, alegando que os 11 jogos anulados por causa da máfia do apito prejudicaram o clube gaúcho. Conselheiro Leonardo Aquino apresentou o pedido ao Conselho Deliberativo e a presidência do clube liberou o levantamento de documentos, depoimentos e evidências para encaminhar à CBF. O Internacional afirma que não visa tirar o título do Corinthians, mas sim obter o reconhecimento de um título compartilhado. Um dos pontos citados é o áudio do ex-presidente do Corinthians, Alberto Dualib, em que ele supostamente reconhece injustiça no processo. A CBF ainda não se pronunciou oficialmente sobre o pedido. O goleiro Sérgio Rocher, do Internacional, passará por nova cirurgia na mão esquerda na próxima terça-feira, para retirar placa e parafusos instalados após fratura em março. O clube reforça que o procedimento já estava previsto no plano de recuperação e não configura nova lesão. Também está em curso o tratamento para edema ósseo no pé esquerdo, de modo que o clube busca sincronizar os dois processos de recuperação. Não há previsão oficial de retorno, mas o Inter diz que o cronograma não será alterado por essa etapa final. No último treino em Seul, o técnico Carlo Ancelotti promoveu apenas uma mudança na seleção brasileira. O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, foi testado como titular no lugar de Bento, do Al Nassr. Com isso, a provável escalação para o amistoso contra o Japão nesta terça-feira em Tóquio deve ser Hugo Souza, Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos,
Casemiro e Bruno Guimarães, Rodrigo, Vini Júnior, Matheus Cunha e Estevão, com Lucas Paquetá como opção. Ancelotti já havia prometido dar oportunidade a Hugo Souza nesta data FIFA, e a mudança foi cumprida. A seleção desembarcou em Tóquio neste domingo e realizará o último treino nesta segunda-feira no Ajinomoto Stadium. Na última sexta-feira, dia 10, o Maracanã foi palco da Partida do Coração, um amistoso beneficente entre as lendas do Brasil e da Itália. O Brasil venceu por 8-3, com destaque para Romário, que marcou 2 gols e deu 2 assistências. Além dele, Cafu, Zico, Edilson, Luizão, Careca, Juninho Paulista e outros ícones participaram do evento. Pelo lado italiano, Roberto Baggio, Marco Materazzi e Éder também marcaram presença. O evento reuniu cerca de 30 mil torcedores e teve como objetivo arrecadar fundos para instituições de caridade. A Cazé TV e o YouTube anunciaram a venda de todas as cotas de patrocínio para a Copa do Mundo de 2026, com 11 marcas confirmadas: Ambev, Bet365, Bet Nacional, Coca-Cola, Decolar.com, GM, iFood, Itaú, KTO, Mercado Livre e Vivo. O faturamento estimado do canal com essa operação é superior a 2 bilhões de reais, com cada cota comercializada por aproximadamente 185 milhões de reais. A Cazé TV será o único canal no Brasil a transmitir todos os 104 jogos do torneio de forma gratuita e multiplataforma, incluindo conteúdo exclusivo nas redes sociais. Além disso, o canal prepara a Casa Cazé TV, um espaço físico com ativações de marcas, shows e estúdios abertos para engajar ainda mais o público durante o evento. O Racing enfrenta uma preocupação para o confronto contra o Flamengo pela semifinal da Libertadores. O lateral esquerdo Gabriel Rojas deixou o campo chorando durante a vitória sobre o Banfield aos 28 minutos do primeiro tempo, devido a uma lesão na coxa direita. Ele será submetido a exames nesta segunda-feira para avaliar a gravidade da lesão. Rojas é um dos principais assistentes da equipe nesta temporada, com 6 passes para gol, incluindo um na classificação para as semifinais da Libertadores. Além dele, o Racing já tem 2 desfalques confirmados: o zagueiro Franco Pardo, com lesão muscular grau 3 na coxa direita, e o atacante Elias Torres, que rompeu ligamentos do joelho direito. O primeiro jogo da semifinal contra o Flamengo está marcado para o dia 22 de outubro no Maracanã. Eric Pulgar, volante do Flamengo, está prestes a completar 3 meses de recuperação após fratura no pé direito, sofrida durante o Mundial de Clubes em 29 de junho. O chileno passará por uma reavaliação médica nesta segunda-feira para avaliar sua condição física e decidir se será relacionado para o clássico contra o Botafogo, marcado para quarta-feira, dia 15, no Newton Santos. A partida será disputada em gramado sintético, que pode influenciar na decisão da comissão técnica, considerando o tempo de inatividade de Pulgar. Além disso, o volante possui 2 cartões amarelos e, caso receba outro, ficará suspenso para o confronto subsequente contra o Palmeiras, também decisivo para o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Pulgar tem 26 jogos pelo Flamengo nesta temporada, sendo 23 como titular, e é considerado peça-chave no esquema tático da equipe. Sua ausência tem sido sentida, sua possível volta ao time titular é aguardada com expectativa. O atacante Wallace Ian, do Flamengo, tem enfrentado desafios comportamentais que impactaram sua trajetória no clube. Após ter sido expulso contra o Bahia, ele recebeu uma multa e iniciou acompanhamento com o coach mental Cleiton Carvalho, conhecido por auxiliar Luiz Henrique, ex-Botafogo, Gilberto, ex-lateral esquerdo do Flamengo e da seleção brasileira, que também atuou como coordenador da base rubro-negra, expressou preocupação com a postura do jovem jogador. Em entrevista, Gilberto destacou que o Wallace Ian, aos 18 anos, demonstra resistência em ouvir conselhos e uma autopercepção exagerada de suas capacidades, comparando-se ao super-homem. Ele enfatizou que, apesar do talento inegável, o sucesso dependerá da disposição do jogador em ouvir, interpretar e aplicar as orientações recebidas. O Wallace Ian, que se destacou como artilheiro na conquista da Copa Libertadores Sub-20 de 2024 pelo Flamengo, tem enfrentado dificuldades para se firmar no time principal. Sua evolução dependerá de sua capacidade de amadurecer e integrar as orientações recebidas em sua rotina profissional.
A mudança do jogo entre Sport e Flamengo, marcada para o dia 13 de novembro, da tradicional Ilha do Retiro para a Arena Pernambuco, gerou forte reação das torcidas organizadas do Sport. Em nota oficial, 5 principais torcidas do clube expressaram descontentamento com a decisão da diretoria e ameaçam um público zero caso a partida não seja realizada no estádio histórico. O comunicado destaca que a Ilha do Retiro é mais do que um estádio, é o coração que pulsa por cada rubro-negro desde 1937. As torcidas afirmam que a mudança de local desrespeita a história e a tradição do clube. A mobilização visa pressionar a diretoria e reconsiderar a decisão e manter o jogo em sua casa tradicional. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos com as notícias do Botafogo, que tem muitas lesões aí por conta da Copa do Mundo Sub-20. Não sai daí. Visionária Esportes. Já voltamos com o Visionário Esportes, vamos para mais notícias do futebol para você aqui, ó. Após conquistar o acesso à Série B com o Náutico, o técnico Hélio dos Anjos recebeu uma proposta do Goiás para assumir o comando da equipe na reta final da Série B. O Goiás, atualmente vice-líder da competição, não vence há 5 rodadas, o que tem colocado pressão sobre o técnico Wagner Mancini. Hélio dos Anjos, com uma história vitoriosa no clube goiano, sinalizou que não abrirá conversas enquanto Mancini estiver no cargo. O Náutico demonstrou interesse em renovar o contrato com o treinador, mas o processo eleitoral no clube pode influenciar esse planejamento. O acesso foi garantido com uma vitória sobre o Brusque e uma combinação de resultados favoráveis. Após o jogo, Hélio dos Anjos afirmou: "Fui contratado para isso". O Botafogo enfrenta uma sequência de desfalques em seu elenco principal devido à participação de jogadores na Copa do Mundo Sub-20. Além do lateral Vitinho, convocado para a seleção brasileira, o clube perdeu 3 atletas importantes. Álvaro Montoro, da Argentina, o meio-atacante sofreu uma fratura no ombro durante as quartas de final contra a Nigéria e já passou por cirurgia. Sua recuperação pode mantê-lo fora de ação até o início de 2026. Jordan Barreira, da Colômbia, o atacante deixou o campo chorando durante a semifinal contra a Espanha, com dores na coxa. Nathan Fernandes, pela seleção brasileira. O atacante sofreu uma fratura no antebraço durante os treinamentos da seleção brasileira Sub-20 e não foi convocado para o Mundial. Essas ausências impactam diretamente o planejamento do técnico David Ancelotti, que já enfrenta outros desfalques por lesão, como Neto, Bastos, Caio Pantaleão e Danilo. O Botafogo se prepara para enfrentar o Flamengo no próximo clássico com uma equipe desfalcada. O técnico do Nottingham Forest, Ange Postecoglou, enfrenta uma pressão crescente após um início sem vitórias em 7 partidas pela Premier League, com 2 empates e 5 derrotas. O clube ocupa atualmente a 17ª posição, apenas 1 ponto acima da zona de rebaixamento. O proprietário Evangelos Marinakis estaria considerando a demissão de Postecoglou e já teria identificado o ex-treinador do Everton e Burnley, Sam Dyche, como possível substituto. Dyche, que reside em Nottingham e tem experiência em manter equipes na Premier League, seria uma opção viável, já que está desempregado e não exigiria compensação financeira. Outros nomes cogitados incluem Marco Silva, do Fulham, e Steve Cooper, ex-treinador do Forest, atualmente no Brøndby. O próximo jogo será contra o Chelsea, marcado para 18 de outubro, e que pode ser decisivo para o futuro de Postecoglou no comando da equipe. Clubes argentinos têm demonstrado interesse crescente no mercado de transferências brasileiro, reconhecendo-o como uma fonte estratégica de talentos. No entanto, esse interesse é temperado por preocupações com a inadimplência financeira de alguns clubes brasileiros, o que tem gerado receios entre dirigentes e empresários da Argentina. A situação é particularmente preocupante para clubes argentinos que dependem da venda de jogadores para equilibrar suas finanças. A inadimplência de clubes como o Corinthians, que enfrenta problemas financeiros e pendências na FIFA, agrava ainda mais esse cenário. Esses fatores tornam o mercado brasileiro mais arriscado para investidores e parceiros comerciais argentinos, que buscam maior segurança nas transações internacionais. Em resumo, embora o mercado brasileiro seja visto como promissor para clubes argentinos, a instabilidade financeira de alguns clubes brasileiros representa um desafio significativo para a realização de negócios seguros e vantajosos.
O modelo de sociedade anônima do futebol, SAF, tem se consolidado no Brasil, com 122 clubes já adotando essa estrutura até setembro de 2025. A maioria dessas SAFs está em clubes de menor expressão, localizados em cidades pequenas ou que atuam em divisões inferiores, refletindo uma tendência crescente entre equipes em busca de profissionalização e sustentabilidade financeira. Estados como São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Santa Catarina lideram em número de SAFs, enquanto Rondônia, Amapá, Tocantins, Maranhão e Piauí ainda não possuem clubes registrados nesse formato. A tendência para 2026 indica uma expansão contínua, com clubes de diferentes regiões e divisões adotando o modelo SAF como alternativa para modernizar a gestão e atrair investimentos. Entretanto, a falta de dados centralizados sobre as SAFs dificulta uma análise mais aprofundada sobre o impacto desse modelo no futebol brasileiro. Como prometido, notícia da Sérvia aqui, ó. Após a derrota por 1-0 para a Albânia em Leskovac, válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, Dragan Stojkovic pediu demissão do cargo de técnico da seleção da Sérvia. O gol da Albânia foi marcado por Rei Manar ainda no primeiro tempo. Stojkovic assumiu a responsabilidade pela derrota e comunicou sua decisão à Federação Sérvia de Futebol logo após a partida. Ele também confirmou que não comandará a equipe no próximo jogo contra Andorra, previsto para terça-feira. Zoran Mirkovic, técnico da seleção sub-21, assumirá interinamente o comando da equipe principal. Stojkovic, ex-jogador ícone do Estrela Vermelha e da seleção iugoslava, estava à frente da seleção sérvia desde 2021. Sob sua liderança, a equipe se classificou para a Copa do Mundo de 2022 e para a Euro 2024. No entanto, a Sérvia ocupa atualmente a terceira posição no grupo K das eliminatórias com 7 pontos, atrás da Inglaterra e da Albânia. A derrota para a Albânia, além de representar uma rivalidade histórica, aumentou a pressão sobre o treinador. A Federação Sérvia de Futebol expressou gratidão a Stojkovic pelos seus serviços e destacou suas conquistas, incluindo a classificação para competições importantes e o fortalecimento da equipe no cenário internacional. A decisão de sua saída ocorre em um momento crítico, com a seleção precisando reagir para manter-se competitiva nas eliminatórias. Erling Haaland alcançou um feito histórico ao marcar seu 50º gol pela seleção da Noruega em apenas 46 partidas. Esse recorde o torna o jogador mais rápido a atingir essa marca, superando jogadores como Lionel Messi, que demorou 107 jogos, Cristiano Ronaldo 114 e Neymar 74 jogos. O gol que selou essa conquista foi anotado em um hat-trick na vitória da Noruega por 5-0 sobre Israel em Oslo, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Com esse resultado, a seleção norueguesa praticamente garantiu sua vaga no torneio, com 6 pontos de vantagem sobre a Itália. Atualmente, Haaland soma 51 gols em 46 jogos pela seleção, consolidando-se como o maior artilheiro da história do país. Além disso, ele está em uma fase excepcional, com 21 gols em 12 partidas nesta temporada, entre Manchester City e Noruega. Haaland é impressionante, né? O goleiro turco Berk Özer, do Lille, causou polêmica ao abandonar a concentração da seleção nacional após não ser relacionado para o jogo contra a Bulgária, vencido pela Turquia por 6-1. A Federação Turca de Futebol classificou sua atitude como inaceitável, alegando que ele deixou o centro de treinamento sem autorização da comissão técnica ou da diretoria. Özer, por sua vez, afirmou em comunicado que deixou a concentração com a permissão da comissão técnica e criticou decisões da equipe técnica turca não baseadas no desempenho. Ele também mencionou um incômodo físico antes de se apresentar à seleção e informou aos técnicos que preferia descansar caso não fosse atuar. Após o incidente, a Federação Turca convocou o goleiro Muhammed Sungezer, do Başakşehir, para integrar a seleção principal. A situação gerou tensão no ambiente da equipe, que está focada nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A UEFA está considerando reformular as eliminatórias da Copa do Mundo, inspirando-se no formato da Liga dos Campeões, com o objetivo de aumentar o interesse do público nas partidas classificatórias. Uma das propostas é adotar um sistema suíço de disputa ou expandir a Liga das Nações para incluir mais seleções, mantendo a possibilidade de qualificação para todos os times. Atualmente, as eliminatórias da UEFA para o Mundial 2026 seguem um formato tradicional com 12 grupos, sendo 6 com 4 equipes e 6 com 5 equipes.
Os vencedores de cada grupo se classificam diretamente, enquanto os segundos colocados disputam uma repescagem com os melhores classificados da Liga das Nações. A proposta de mudança visa tornar as eliminatórias mais atraentes para os torcedores, inspirando-se no sucesso do formato da Liga dos Campeões. No entanto, ainda não há detalhes específicos sobre como essas alterações seriam implementadas. O Marrocos será o país sede da repescagem africana para a Copa do Mundo de 2026. A competição reunirá os 4 melhores segundos colocados das eliminatórias africanas, que disputarão entre si uma vaga na repescagem intercontinental. Os vencedores dessa fase avançarão para o playoff global, que ocorrerá em março de 2026, com partidas eliminatórias únicas. Essa repescagem servirá também como evento teste para a Copa do Mundo, que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México. O Fortaleza conquistou a primeira edição da Copa Maria Bonita ao vencer o Sport por 1-0 na final disputada na Arena Pernambuco em 11 de outubro de 2025. A atacante Tainá foi a autora do gol decisivo aos 39 minutos do segundo tempo, coroando uma semana perfeita após ser convocada para a seleção brasileira sub-20. Apesar da vitória, a goleira do Sport, Nanda, foi um obstáculo constante para o ataque do Fortaleza. Com defesas decisivas, ela evitou que o placar fosse aberto durante a maior parte da partida. No entanto, aos 39 minutos do segundo tempo, Tainá aproveitou uma falha na defesa pernambucana e marcou o gol que garantiu o título às Leoas do PC. Com esse resultado, com esse título, o Fortaleza encerra uma temporada histórica que inclui o acesso à Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino. A Copa Maria Bonita, além de ser um marco para o futebol feminino nordestino, foi transmitida por 3 canais, incluindo a Rede Globo, e teve grande repercussão regional. O Barcelona decidiu não renovar o contrato de Robert Lewandowski, que se encerra em junho de 2026. O diretor esportivo Deco afirmou que o atacante polonês, aos 37 anos, tem plena consciência de que esta será sua última temporada no clube. Embora Lewandowski tenha sido uma peça fundamental no ataque blaugrana, sua idade avançada e o alto custo salarial influenciaram a decisão estratégica do clube. O Barcelona busca agora alternativas para o setor ofensivo, incluindo possível interesse no atacante Serhou Guirassy, do Borussia Dortmund, que se destacou na última Liga dos Campeões. Kyle Walker revelou que não se arrepende de ter se transferido para o Milan, mas admitiu que a forma como deixou o Manchester City poderia ter sido diferente. Em entrevista recente, o defensor inglês reconheceu que sua saída no meio da temporada 2024-2025 foi uma decisão impulsiva, motivada pela falta de tempo em campo e pela busca de novos desafios. Ele afirmou: "Eu fui egoísta, deveria ter ficado e enfrentado a situação de frente." Walker, que foi capitão do City, iniciou apenas 9 partidas na Premier League antes de sua transferência para o Milan. Ele descreveu a conversa com Pep Guardiola sobre sua saída como desconfortável devido ao respeito mútuo entre eles. Após um empréstimo de meio ano, Walker retornou ao City e posteriormente se transferiu para o Burnley em julho de 2025. A Kings League, torneio de futebol 7, criado por Gerard Piqué e Bailanos, agora terá transmissão na TV aberta brasileira. O canal X Sports anunciou que será sua nova casa, marcando a primeira vez que a competição será exibida nesse formato no país. A novidade foi revelada durante o Kick-Off Day, realizado em Copacabana no último sábado, evento que também definiu detalhes da competição deste ano. A X Sports, lançada em agosto de 2025, é um canal esportivo brasileiro que substituiu a Ideal TV e é pertencente à rede de lojas Calunga. Ela está disponível na TV aberta em São Paulo, canal 32 UHF, e em outras cidades do interior paulista, além de estar presente em operadoras como Claro TV, Vivo Play, Sky e Oi TV. Além da transmissão na TV aberta, a Kings League também será exibida no YouTube, ampliando o alcance da competição no Brasil. Vamos dar um rápido intervalo. Já voltamos com destaques de outros esportes e vamos falar sobre a vitória do Charles do Bronx no UFC Rio. Não sai daí! Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes. Vamos aos destaques dos outros esportes aqui para você, começando como prometido com o UFC Rio. No UFC Rio, realizado em 11 de outubro, sábado, na Arena Farmasi, né? Charles do Bronx Oliveira venceu Matheus Gamrot por finalização no segundo round, com o Rear Naked Choke, aos 2 minutos e 48 segundos. O brasileiro dominou o combate com seu grappling superior, mantendo Gamrot em constante pressão. Após a vitória, Oliveira celebrou com seu filho de 1 ano, Dominic, sendo ovacionado pela torcida local. Ele também expressou interesse em enfrentar Max Holloway pelo título BMF em 2026.
Na luta co-principal, Davidson Figueiredo derrotou Montel Jackson por decisão dividida, 28-29, 29-28 e 29-28, encerrando uma sequência de 2 derrotas consecutivas. Figueiredo demonstrou resiliência e controle durante os 3 rounds, recuperando-se após um início difícil. Ele agora mira uma disputa contra o ex-campeão Sean O'Malley. José Aldo, o Rei do Rio, oficializou sua aposentadoria no UFC Rio, realizado no último sábado na Arena Farmase. Após a primeira luta do card principal, ele entrou no octógono, colocou um par de luvas no centro do cage e foi ovacionado pela torcida brasileira. Emocionado, Aldo foi acompanhado por sua esposa e filha, compartilhando o momento com os fãs que o aplaudiram de pé. Aldo encerra sua carreira com um cartel de 32 vitórias e 10 derrotas, destacando-se como o maior campeão peso-pena da história do UFC, com 7 defesas consecutivas de título. Este ato simbólico marca o fim de uma trajetória de mais de 20 anos no MMA, consolidando Aldo como uma lenda do esporte. A cerimônia foi um tributo merecido a um dos maiores ícones do MMA brasileiro. Após um tumultuado Spaten Fight Night 2, onde Popó Freitas e Vanderlei Silva se envolveram em uma briga generalizada, Acelino Popó Freitas e Fabrício Verdun se reencontraram no Rio de Janeiro em um clima de reconciliação. O encontro, intermediado pelo treinador Rafael Cordeiro, foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais. No vídeo, Cordeiro celebrou o momento, afirmando que o esporte venceu mais uma vez, enquanto Popó reforçou a mensagem dizendo: "Nada melhor do que a paz, o esporte sempre vence". O empresário e influenciador Pablo Marçal também esteve presente no reencontro, destacando a importância da reconciliação. A postagem nas redes sociais recebeu apoio de outros ícones do esporte, como Minotauro e Pedro Rizzo, que elogiaram o gesto de união entre os ex-campeões. Esse gesto de conciliação entre Popó e Verdun reflete o poder do esporte em promover a paz e a união, superando momentos de tensão e rivalidade. No Masters 1000 de Xangai, Valentin Vacherot, número 204 do mundo, conquistou seu primeiro título da ATP ao derrotar o francês Arthur Rinderknecht por 2-1, com parciais de 4-6, 6-3 e 6-3 na final. Vacherot, que entrou como zebra, tornou-se o primeiro monegasco a vencer um título da ATP e o jogador com a classificação mais baixa a conquistar o Masters 1000. Durante o torneio, ele eliminou grandes nomes como Novak Djokovic e Holger Rune. Com a vitória, Vacherot subiu para o 40º lugar no ranking mundial, um avanço de 164 posições. A final também teve um toque pessoal, já que os 2 finalistas são primos. Olha essa curiosidade, incrível isso. Muito legal. Vamos lá. No tênis feminino, Coco Gauff conquistou o título do Wuhan Open ao derrotar Jessica Pegula por 2-0, parciais de 6-4 e 7-5, sem perder sets ao longo do torneio. Na final, Gauff virou uma desvantagem no segundo set, caindo 0-3 e depois 3-5, e venceu os 4 últimos games consecutivamente para fechar o jogo. Com esta vitória, ela soma 11 títulos de simples na carreira e seu terceiro título no nível WTA 1000. Pegula chegou à final após eliminar Aryna Sabalenka nas semifinais, interrompendo uma sequência de 20 vitórias de Sabalenka em Wuhan. No momento da premiação, Gauff fez agradecimentos emocionados a Pegula, que foi uma das primeiras a apoiá-la no circuito. Aos 15 anos, Naná Silva conquistou seu primeiro título profissional de simples ao vencer o ITF W15 de São João da Boa Vista. Ela derrotou a chilena Antônia Vergara por 2-0, parciais de 6-4 e 6-3, em partida decidida em 1 hora e 31 minutos. Com isso, Naná se tornou a brasileira mais jovem a vencer um torneio profissional desde Bia Haddad Maia em 2011. A conquista também marca o primeiro título de simples de sua carreira no circuito profissional. A vitória deve levar Naná a uma nova melhor posição no ranking, aproximando do top 700. Vamos acompanhar essa garota, hein? Essa é promissora, viu? O tenista Gonçalo Oliveira, de 30 anos, recebeu uma suspensão de 4 anos após testar positivo para metanfetamina durante o ATP Challenger de Manzanillo, no México, em novembro de 2024.
Ele alegou que a substância teria sido absorvida por meio de um beijo, mas essa defesa não foi aceita pelo tribunal, que considerou a ingestão intencional. A suspensão é retroativa a janeiro de 2025, permitindo seu retorno às competições em janeiro de 2029. Essa alegação não é inédita no esporte. Em 2009, o tenista Richard Gasquet foi suspenso após testar positivo para cocaína, mas conseguiu reduzir sua pena ao argumentar que a substância foi transmitida por meio de um beijo em uma boate em Miami. Mais recentemente, em 2020, a boxeadora americana Virginia Fuchs também testou positivo para substâncias proibidas e a investigação revelou que a contaminação ocorreu devido ao uso de medicamentos por seu parceiro sexual. No caso de Oliveira, o tribunal não aceitou a defesa e a suspensão foi mantida. A Agência Internacional de Integridade do Tênis reforçou a responsabilidade dos atletas em garantir que nenhuma substância proibida entre em seu organismo, independentemente da forma de contaminação. O Las Vegas Aces conquistou o título da WNBA de 2025 ao vencer o Phoenix Mercury por 97-86, completando uma varrida de 4-0 nas finais. A'ja Wilson brilhou com 31 pontos, 9 rebotes e 4 assistências, sendo eleita MVP das finais pela segunda vez. Chelsea Gray e Jack Young também contribuíram com 18 pontos cada. Essa vitória marca o terceiro campeonato da franquia em 4 anos, consolidando sua posição como uma das dinastias da liga. O técnico Beck Hammon, em sua 4ª temporada à frente da equipe, tem sido fundamental para o sucesso contínuo do time. Sob sua liderança, os Aces terminaram a temporada regular com uma impressionante sequência de 16 vitórias consecutivas. Com esse título, o Las Vegas Aces se junta ao seleto grupo de equipes que conquistaram 3 campeonatos em 4 anos, destacando-se como uma potência dominante na história recente da WNBA. Em Macau, o Brooklyn Nets venceu o Phoenix Suns por 111-109, empatando a série na NBA China Games. Os Nets, que estavam atrás por 2 dígitos no início, conseguiram uma virada no último quarto, vencendo por 30-21. A defesa melhorou e os novatos Ben Saraf e Danny Wolf se destacaram, com Saraf registrando 11 assistências e Wolf contribuindo com 9 pontos decisivos. Ken Thomas e Michael Porter Jr. lideraram o ataque com 16 e 15 pontos respectivamente. No TD Garden, o Boston Celtics derrotou o Cleveland Cavaliers por 138-107. Os Cavs estavam desfalcados de vários titulares, incluindo Donovan Mitchell e Evan Mobley, né? Os Celtics dominaram desde o início, com destaque para Anthony Simons, que marcou 18 pontos, incluindo 5 de 6 nos 3 pontos. Jaylen Brown também teve uma boa atuação, com 6 assistências, enquanto Peyton Pritchard liderou o time no início com 12 pontos. Zion Williamson, estrela do New Orleans Pelicans, quebrou o silêncio sobre rumores de troca, reafirmando seu compromisso com a franquia e dizendo que New Orleans é sua casa. O ala pivô participou de 2 jogos da pré-temporada, mostrando boa forma física e presença defensiva destacada. Ele negou o interesse em se transferir para mercados maiores, como Los Angeles ou Nova York. O Pelicans reafirmou seu apoio, mantendo Williamson como peça central da equipe. A expectativa é que ele lidere a equipe na nova temporada, após uma temporada anterior marcada por lesões e desempenho abaixo do esperado. Sua declaração reforça a confiança com a torcida e estabilidade no elenco do time. O Milwaukee Brewers venceu o Chicago Cubs por 3-1 no jogo 5 da Divisional Series da Liga Nacional, avançando para a final da liga contra o Los Angeles Dodgers. Os Brewers conseguiram 3 home runs decisivos, William Contreras, Andrew Vaughn e Bryce Turang, todos com 2 eliminados. O arremessador novato Jacob Misiorowski brilhou, permitindo apenas uma corrida em 4 entradas e conquistando sua segunda vitória na série. Com a vitória, Milwaukee encerra um jejum de vitórias em séries de playoffs desde 2018. Vamos a alguns resultados da NFL na rodada de domingo, no dia 12. Vamos lá. New York Giants venceu o Philadelphia Eagles por 34-17, com destaque para os novatos Jackson Dart e Cam Skatable, que marcaram touchdowns decisivos. Os
Os Jets sofreram sua 6ª derrota consecutiva ao perderem para o Denver Broncos por 13-11. Os Jets, apenas 82 jardas totais e menos 10 jardas aéreas. Meu Deus do céu, que desempenho horrível. O Los Angeles Rams venceu o Baltimore Ravens por 17-3. Os Ravens foram superados pelos Rams com destaque para a defesa de Los Angeles. O New England Patriots venceu o New Orleans Saints por 25-19. Drake May liderou os Patriots a sua 3ª vitória consecutiva, com 3 passes para touchdown. O Green Bay Packers venceu o Cincinnati Bengals por 27-18. Josh Jacobs brilhou com 150 jardas totais e 2 touchdowns, garantindo a vitória dos Packers. É Green Bay Packers, né? Tampa Bay Buccaneers 30, San Francisco 49ers 19. Os Buccaneers assumiram a liderança da NFC com a vitória sobre os 49ers. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos com a decisão do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino. Não sai daí. Visionária Esportes. Voltamos com Visionária Esportes e vamos para mais notícias dos outros esportes aqui, ó. O SESI Vôlei Bauru conquistou o título do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei 2025 ao vencer o paulistano Barueri por 3-0, com parciais de 25-21, 25-22 e 25-19 na Arena Paulo Scaff, em Bauru. Com esta vitória, a equipe garantiu o tricampeonato estadual, repetindo os feitos de 2018 e 2022, e fechou a competição de forma invicta, com 11 vitórias em 11 jogos, e apenas 4 sets perdidos ao longo de toda a competição. O time bauruense havia vencido o primeiro jogo em Barueri no tie-break e confirmou a conquista do tricampeonato de maneira incontestável. O técnico Henrique Modenese comandou a equipe, que teve destaques como a oposta Bruna Moraes e a ponteira Roslande Acosta. Com o fim do estadual, as equipes voltam agora as atenções para a Superliga Feminina, que começa no próximo dia 20 de outubro. O SESI Bauru faturou o título de maneira invicta, com 11 vitórias em 11 partidas. 11 vitórias em 11 jogos. O Sada Cruzeiro conquistou neste domingo o 16º título consecutivo do Campeonato Mineiro de Vôlei masculino. Na final disputada no Mineirinho, em Belo Horizonte, a equipe celeste venceu o Itambé Minas por 3-0, com parciais de 25-22, 25-20 e 25-21, mantendo sua hegemonia estadual. O Wallace e o Lucão se destacaram pela eficiência no ataque e no bloqueio, enquanto o técnico Felipe Ferraz ressaltou o foco do time na reta final do torneio. O Minas, que liderou a fase classificatória, segue sem conquistar o estadual desde 2007. O Praia Clube ficou com o 3º lugar, derrotando o Monte Carmelo por 3 sets a 1. A conquista reforça a supremacia do Sada Cruzeiro no vôlei mineiro e serve de motivação para os próximos desafios da temporada. Raíssa Leal não conseguiu avançar à final da etapa de Paris da Street League Skateboarding, realizada no Stade Roland Garros neste sábado. A brasileira iniciou bem, alcançando 7,9 pontos na primeira volta, mas sofreu quedas consecutivas e falhou em 4 tentativas de manobras, resultando em sua eliminação na fase classificatória. Após a eliminação, Raíssa se manifestou em uma live no Instagram, destacando que deu o seu melhor e se defendeu das críticas recebidas. Aos 17 anos, a maranhense possui 13 vitórias em etapas de Street League Skateboarding e busca seu 4º título mundial. A competição feminina teve como vencedora a Oi Uemura, do Japão, enquanto no masculino, o francês Vincent Milou conquistou o título diante de sua torcida. Vou falar um pouquinho mais agora, ó. Por conta do brasileiro Giovanni Viana, que conquistou a medalha de prata na etapa de Paris da Street League Skateboarding, realizada no Stade Roland Garros nesse sábado. O brasileiro iniciou a final com uma nota de 8.3, mas foi superado por competidores que alcançaram pontuações mais altas. Na fase de manobras únicas, Viana se destacou com 3 notas acima de 8.6, incluindo um 9.1 na última tentativa, garantindo o 2º lugar com um total de 34,8 pontos. Vincent Milou, da França, brilhou em casa e conquistou o título com uma performance impecável, incluindo uma nota de 9.2 na última volta, somando 36.1. O pódio foi completado por Sora Shirai, do Japão, que ficou com o 3º lugar. Com esse resultado, Viana se mantém entre os 5 primeiros no ranking mundial da Street League Skateboarding. Gui Curi brilhou em casa ao vencer o Campeonato Brasileiro de Vert Battle
Vert Battle, deste domingo, dia 12, realizado no ginásio do Tarumã, em Curitiba. O skatista de 16 anos impressionou os juízes com manobras técnicas e executou um 900 graus, manobra histórica popularizada por Tony Hawk. Sua última volta rendeu 95,13, garantindo-lhe o título da penúltima etapa do campeonato. Luigi Cini ficou com a prata, 93 pontos, e Augusto Akio, medalhista olímpico, completou o pódio com 92,13. No feminino, a japonesa Mizuho Hasegawa conquistou o ouro com 92,23, superando a brasileira Helena Laurino, que obteve 82,23. Com essa vitória, Curi mantém sua hegemonia no circuito nacional e reforça sua posição como um dos principais nomes do skate mundial. Promessa aí, 16 anos só, hein? No Mr. Olímpia 2025, realizado em Las Vegas, a brasileira Natália Coelho reconquistou o título da categoria Women's Physique, superando a campeã anterior Sara Villegas. Coelho, que já havia vencido em 2022, apresentou uma performance impecável, destacando-se pela definição muscular e simetria, e levou para casa o prêmio de $50 mil. Zama Benta, também brasileira, conquistou o terceiro lugar. No masculino, Ramon Dino fez história ao vencer o Mr. Olímpia na categoria Classic Physique, tornando-se o primeiro brasileiro a conquistar esse título. O dinossauro do Acre superou o alemão Mike Sommerfeld e o norte-americano Terence Ruffin, após anos de tentativas e pódios em edições anteriores. Dino, que já havia sido vice-campeão em 2023 e 2024, celebrou sua vitória como um marco para o fisiculturismo brasileiro. Denny Hamlin conquistou sua 60ª vitória na NASCAR Cup Series ao vencer a etapa de Las Vegas, disputada neste domingo, dia 12, no Las Vegas Motor Speedway. O piloto da Joe Gibbs Racing superou Kyle Larson e Chase Briscoe em um final emocionante, ultrapassando Briscoe a apenas 4 voltas do fim para garantir a vitória. O pódio da corrida foi completado por Kyle Larson e Christopher Bell, ambos da Hendrick Motorsports. A vitória de Hamlin reforça sua posição de liderança nos playoffs da temporada 2025. A próxima etapa da NASCAR Cup Series será realizada em Homestead, Miami, com a Straight Talk Wireless 400 programada para o próximo fim de semana. Em recente desafio do Mr. Beast, a campeã mundial dos 100 metros e 200 metros, Melissa Jefferson Wooden, enfrentou 100 homens aleatórios em uma corrida com prêmio de $100 mil. Aos 25 anos, Jefferson Wooden conquistou 3 medalhas de ouro no Campeonato Mundial de Atletismo de 2025 em Tóquio, nas provas de 100, 200 metros e no revezamento 4x100. Apesar de largar do meio da pista, ela manteve a liderança desde os 20 metros, com um competidor chegando perto na reta final, mas sem conseguir ultrapassá-la. O vídeo do desafio foi publicado no canal do MrBeast no YouTube. Jefferson Wooden, com um recorde pessoal de 10 segundos e 61 centésimos nos 100 metros, demonstrou sua superioridade ao derrotar 100 homens universitários em uma corrida organizada pelo MrBeast, influenciador. O evento destacou a diferença de desempenho entre atletas profissionais e amadores, evidenciando a excelência da campeã mundial. O desafio gerou grande repercussão nas redes sociais, com muitos comentando sobre a diferença de nível entre Jefferson Wooden e os participantes. A corrida também foi uma oportunidade para o público apreciar o talento e a dedicação de uma das melhores velocistas do mundo. Na Maratona de Chicago de 2025, Jacob Kiplimo, de Uganda, conquistou a vitória masculina com um tempo de 2 horas, 2 minutos e 23 segundos, estabelecendo o 7º melhor tempo da história. Esta foi apenas sua segunda maratona, após um segundo lugar em Londres. Impressionante, hein? Ele superou Amos Kipruto, do Quênia, por 1 minuto e 31 segundos. No feminino, a etíope Hawi Feissa venceu com 2 minutos, 14 segundos e 56 centésimos, melhorando sua marca pessoal em mais de 2 minutos. Ela superou Megertu Alemo, também da Etiópia, que terminou em segundo lugar. O americano Conor Mantz estabeleceu um novo recorde nacional ao terminar em 4º lugar com 2 minutos, 4 segundos e 43 centésimos. Daniel Cagnin conquistou a medalha de ouro na categoria até 73 quilos no Grand Prix de Judô de Lima, realizado no Peru. Na final, ele venceu o francês Dayan Boulendafs com Ashiharai
decisivo nos últimos 7 segundos de combate. Com essa vitória, Cagnin, medalhista olímpico em Tóquio de 2020 e prata no Mundial de 2025, reforça sua posição como um dos principais judocas brasileiros da autoridade. O Brasil também se destacou no torneio com outras medalhas. Nauana Silva garantiu a prata na categoria até 63 quilos e Gabriel Falcão conquistou o bronze nos 81 quilos. Com esses resultados, o país lidera o quadro de medalhas do evento. O Grande Prix de Lima é uma importante etapa do circuito internacional de judô, reunindo atletas de alto nível de diversas partes do mundo. Chegamos na agenda esportiva do dia. Vamos lá com a agenda esportiva de hoje no site, a fonte nossa, né? ondeassistir.net.br. Começamos com as eliminatórias da Copa do Mundo na Europa, às 15:04. Vamos lá. Eslováquia e Luxemburgo, transmissão do Disney Plus. Eslovênia e Suíça, com transmissão da ESPN 4. Então, todos os jogos às 15:04, tá? Irlanda do Norte e Alemanha, transmissão da ESPN. Islândia e França, transmissão do Sport TV. Macedônia do Norte e Cazaquistão, com transmissão do Disney Plus. País de Gales e Bélgica, com transmissão do Sport TV 2. Suécia e Kosovo, com transmissão do Disney Plus. E Ucrânia e Azerbaijão, também com transmissão do Disney Plus. Eliminatórias Copa do Mundo na África, às 9 da manhã tem Sudão do Sul e Togo, ou seja, estão jogando agora, transmissão do FIFA Plus. Às 10 da manhã, Guiné Equatorial e Libéria, transmissão do FIFA Plus. Também às 10 da manhã, São Tomé e Príncipe Malawi, além de Tunísia e Namíbia, os dois com transmissão do FIFA Plus. À 1 da tarde tem Cabo Verde e Eswatini, transmissão da Cazé TV e da FIFA. Esse jogo pode representar a primeira Copa do Mundo de Cabo Verde, hein? Vamos prestar atenção. Também à 1 da tarde tem Camarões e Angola, com transmissão do Cazé TV. À 1 da tarde, Ilhas Maurício e Líbia, e também Lesoto e Zimbábue com transmissão do FIFA Plus. Eliminatórias da Copa do Mundo na América do Norte, às 9 da noite tem Honduras e Haiti brigando pela liderança do grupo, canal Gold. Às 11 da noite tem Costa Rica e Nicarágua, também com transmissão do canal Gold. Amistoso, 1 da tarde, Montenegro e Liechtenstein, transmissão do Sport TV 2. E às 8 da noite tem Porto Rico e Argentina, com transmissão da Cazé TV. Brasileirão Série B, às 7 da noite tem Volta Redonda e Atlético Goianiense, transmissão da ESPN. E às 9:30 da noite tem CRB e Ferroviária, transmissão do Disney Plus. Tem segunda divisão do futebol espanhol, hein? Às 3:30 da tarde tem Córdoba e Cultural Leonesa, transmissão do Disney Plus. Brasileirão Sub-17 tem Grêmio e Atlético Mineiro, final, jogo de ida, às 8 da noite com transmissão do Sport TV. NBA pré-temporada, 7 da noite tem Atlanta Hawks e Miami Heat. Às 8 da noite tem Indiana Pacers e San Antonio Spurs. 8:30, New York Knicks e Washington Wizards. E às 10 da noite, Utah Jazz e Dallas Mavericks, todos com transmissão do NBA League Pass. Tem decisão do Campeonato Carioca Feminino, às 8:30 da noite, Flamengo e Fluminense, transmissão do Sport TV 2. Tem NHL, National Hockey League, às 2 da tarde, Boston Bruins e Tampa Bay Lightning, com transmissão da ESPN 3. Beisebol, MLB, decisões na Liga Americana, na Conferência e na Liga Nacional, né? 6 da tarde, jogo 2 entre Toronto Blue Jays e Seattle Mariners, com transmissão da ESPN 5. E às 9 da noite, Milwaukee Brewers e Los Angeles Dodgers, transmissão da ESPN 3. Tá rolando o Grand Prix de Lima, finais de judô, às 7 da noite, transmissão da Cazé TV e do Sport TV 2. Futebol americano, 8:15 da noite, tem Atlanta Falcons e Buffalo Bills, transmissão da ESPN 2. E às 9:15 tem Washington Commanders e Chicago Bears, transmissão da ESPN 4. Tá rolando agora o ATP 250 de Estocolmo, primeira rodada, transmissão do Disney Plus. 10:30 tem o ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica, transmissão do Disney Plus. Às 2 da tarde, ATP Challenger de Curitiba. ATP Challenger 100 de Curitiba, primeira rodada, Disney Plus. 6:30 também, mais ATP Challenger de Curitiba, primeira rodada no Disney Plus. E às 11:30 da noite, WTA 250 de Osaka, no Japão, primeira rodada, transmissão do Disney Plus. Surf, tá rolando agora a World Surf League, Challenger Series, etapa de Saquarema, com transmissão do YouTube da World Surf League e do Sport TV 2.
E chegamos ao fim de mais uma edição do Visionário Esportes, agradecendo de coração a todos que estiveram conosco desta manhã, acompanhando cada destaque, cada resultado e cada emoção do esporte pelo Brasil e pelo mundo. Que seu dia siga abençoado e cheio de conquistas. Palavra do dia, Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Não importa o tamanho da luta. Quando Deus está com você, o impossível se torna possível. Confie, avance e lembre-se, a força que te move vem do alto. Você também pode ouvir a reprise hoje às 6 horas da tarde, aqui na programação da Rádio Visionária, e também nos ouvir através da sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora de Ilhota, em Santa Catarina, através das frequências AM 1100, FM e ondas curtas, e pela Londrina Web Rádio de Londrina, no Paraná. Eu sou Manuel Rodrigues e esse foi o Visionário Esportes, sempre com informação, fé e emoção. Que Deus abençoe seu dia e te fortaleça em cada passo da caminhada. Até a próxima edição.